vontade. Em seu frenesi, o homem colérico se atira a tudo, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Se alguém aqui já passou pela experiência, continua atirando coisas, copos, começa a jogar copos de papel que o prejuízo é menor. E vai treinando mudar essa reação que nos torna realmente criaturas animalizadas e irracionais na hora que nós nos entregamos a esses processos coléricos. Ok? Se nesses momentos ele pudesse observar a sangue frio, se nós pudéssemos nos ver no espelho nesse momento, teria medo de si mesmo ou se acharia muito ridículo que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio. Deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Quantas vezes, depois de sofrer processos, vou usar as palavras do Evangelho, de demência passageira, é forte, né? Demência passageira. Depois que a demência passageira se vai, a gente senta e a sensação de arrependimento, de ridículo que a gente sente é muito grande. A gente se envergonha. Como é que eu pude ter esse tipo de comportamento? Como é que eu pude agir assim? E muitas vezes nós somos joguetes das trevas. Citando um exemplo também interessante, nós estamos sofrendo sequestros. Não é esse sequestro relâmpago, que você vai lá no caixa, o ladrão te pega, te leva para subtrair algum bem seu, pecuniário, te privando da liberdade física temporária. Então ele vem de sequestro e você vai sacar dinheiro para ele. Mas o sequestro ao qual eu me refiro é um outro tipo de sequestro. É o sequestro emocional. É o fato de você estar bem, equilibrado, e vem um desajustado para o seu lado. Lhe provoca e imediatamente você entra na sintonia dele e começa a se comportar como ele. Ou seja, meu filho, dentro de casa, você encontra alguém no corredor ou na mesa do café da manhã e você diz assim, bom dia. Tem gente que olha para você e diz, bom dia por quê? Não é? No trânsito, na antessala do médico, quando a pessoa diz para você assim, bom dia por quê? E você já se irrita, já foi sequestrado. Você estava bem. Como é que a gente entrega a chave da nossa paz assim, tão facilmente para os outros? Como é que a gente permite que as pessoas ditem o nosso comportamento emocional, porque nós somos crianças orgulhosas? Se a pessoa diz para você, bom dia por quê? Não registre. O Espírito Maria Dolores tem uma lição muito legal para a gente, para lidar com essas situações, quando a gente encontra alguém irritado, agressivo, calado. Ela diz assim, um companheiro de lar, triste, agressivo e irritado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria, que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa. E auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor do tempo varia, cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. E nós não podemos, de fato, reprovar ninguém. Aquela pessoa que nos agride, inadvertidamente,
está em processo de perturbação ou indo ao encontro do tema dessa manhã sob fortes dores na própria alma. E nós temos que ter um olhar cristão. Quando o pai agride, ele está doente. Quando o marido agride, quando o filho agride, todo agressor está em processo de dor aguda na própria alma. Perdeu o controle, perdeu a estabilidade emocional. Processo de dor aguda na própria alma. Deixa eu ver. Que ele julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, quando nós estamos sob o impacto de ataques coléricos. Mesmo que não fosse pelo respeito que deve a si próprio, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. Se pensasse que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. É informação científica. Quando nós estamos em processo colérico, gritando, discutindo com alguém, existe uma enzima que é produzida no nosso organismo, chamada imunoglobulina A, que é responsável pela nossa imunodeficiência. Os cientistas coletaram a saliva de uma pessoa que estava em processo colérico, assim, querendo matar todo mundo. Retiraram a saliva e levaram para o laboratório. E comprovaram no laboratório que, quando nós estamos nesses estados de demência passageira, essa enzima é produzida em menor quantidade e nós ficamos vulneráveis às doenças infecto-contagiosas. Então, os processos coléricos, as discussões desnecessárias, as agressões, mexem na produção das enzimas responsáveis pela nossa imunodeficiência. A gente tem que ter esse olhar. Espírito enfermo, corpo enfermo. Ok? Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Olha que coisa grave. Quando nós estamos em estado colérico, nós fazemos as pessoas que nos amam pessoas infelizes. Todo mundo que está à nossa volta sofre por nos ver daquele jeito. E a gente deveria pensar mais nessas pessoas. Se tem coração, não será motivo de remorso fazer que sofram os seres a quem mais ama? E que pesar mortal ser, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Vou repetir essa frase. E que pesar mortal ser, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida? Você está em estado de demência passageira e de repente empurra alguém. Esse alguém cai, bate com a cabeça e desencarna. Pronto. Pesar não só para uma vida, como para outras vidas. Nesses instantes em que nós perdemos a noção, muitos crimes são perpetrados, muitas mortes, muitas agressões, situações das mais diversas acabam visitando, infelizmente, a vida das pessoas, que é o que vem acontecendo muito nos dias de hoje. Aquele garoto lá de Goiânia que matou os colegas, ele não foi dormir feliz e acordou pensando assim: hoje eu vou matar alguém. Ele estava passando por um processo já de desequilíbrio emocional, com forte influência espiritual, e no instante em que tudo aquilo se acentuou no psiquismo daquele jovem, ele acabou praticando aquele crime. A ausência dos pais. Os pais acham que dar comida para os filhos e vestir os filhos é ser pai. Então eu dou comida para o meu filho, deixa lá que a mãe dele cuida dele, problema dela. Está cheio de filhos órfãos de pais vivos, pais que estão dentro de casa e pais que saem de casa. Então, para aquele pai que acha que apenas dar comida para o filho está dando boa educação, a gente dá o conselho para acordar, acorde, esteja presente na vida dos seus filhos, seja referência positiva na vida dos seus filhos, porque a conduta
da ausência do lar causa dores profundas nas almas dos nossos filhos, a ponto de eles cometerem crimes como esse garoto cometeu. Ele vinha passando por um processo intenso de sofrimento, por isso aquilo aconteceu. Ele não foi dormir, hoje sou feliz e amanhã vou matar alguém. Não é assim que as coisas acontecem, né? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se por dominá-la. O espírita, ademais, é instigado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Essa mensagem foi ditada por um espírito protetor em Bordeaux em 1863. Eu vou passar um vídeo aqui para a gente assistir. Vamos ver agora? Ok? E depois do vídeo a gente vai tecer alguns comentários. Ligou? Então, a gente vai assistir um vídeo, gostaria que todos refletissem. Certamente, eu creio que todos conhecem essa passagem, mas a gente vai refletir sobre uma nova perspectiva após assistirmos esse vídeo. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Pode girar aqui? Pode girar aqui, ó. Esse sol aqui muito frio. Deixa eu parar aqui. Bem, essa passagem, ela ensejaria um seminário, assim, bem longo, para a gente falar sobre tudo o que essa passagem diz. Eu vou tentar, nas minhas meditações, fazer algumas leituras que a gente identifica muito claramente. Mas eu quero iniciar os comentários sobre essa passagem citando uma história em que uma personagem muito conhecida da humanidade se encontrava num vagão de trem que se deslocava de Bombaim para Calcutá, na Índia. O vagão, como era característico daquele lugar, ia apinhado de pessoas esfaimadas, de miseráveis. Naquele vagão, a miséria humana viajava todos os dias pelos caminhos da Índia. E naquele dia em particular, ela encontrava-se sentada em um dos vagões, apinhado, quando um barulho seco e surdo ocorre logo atrás dela. Ela, que já estava acostumada com aquela miséria, vira-se e levanta-se, correndo em direção ao barulho, e se depara com um homem frágil, de corpo quebrado, que caía ao chão, esfaimado de pão, certamente, de água. Ela aproxima-se dele com a caridade que caracterizou toda a sua passagem pela terra, ajoelha-se e coloca a cabeça dele no colo, e ele diz duas palavras: tenho sede. E naquele instante em que ela ouve as duas palavras, tenho sede, ela se lembra de Jesus, que naquela tarde de vergonha, no Gólgota, proferiu essas duas palavras: tenho sede. E o soldado romano colocou na ponta da lança uma esponja com unguento vinagroso e levou até a boca de Jesus. Aquela substância que certamente amarga deve ter aumentado os sofrimentos dele. Essa passagem do Evangelho começa com o Cristo sentado à beira da fonte. E novamente ele diz que tem sede e pede água para beber. A mulher então, sem saber com quem falava, diz para ele que os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos, haja visto a parábola do samaritano. Vocês sabem que pela parábola do samaritano da Samaria não tinha nada que prestasse. Era um conceito da época. E ela estranha que um judeu se dirigisse a ela pedindo água. Quando ela dá água a ele, e ele começa a contar e falar e revelar da água que ele tem para oferecer, que é uma água diferente, porque é a água que sacia a nossa alma. Nós hoje vivemos assim, com muita sede, porque o próprio processo de voltar à Terra, de reencarnar, é um processo em que a gente vem aqui para saciar a nossa sede evolutiva, a nossa sede de luz, a nossa fome de pão espiritual, a nossa fome de paz, a nossa sede de amor. É isso que a gente vem buscar aqui na Terra. Mas, como nós gostamos de nos alimentar das coisas que não saciam a sede, porque o que sacia a sede da alma, o espírito é o amor. Mas nós gostamos de beber paixão. Nós gostamos de beber conflitos.
E com isso nós geramos dores profundas nas nossas almas. E transitamos assim, um dia estamos bem, no mesmo dia, no final da tarde, já não estamos tão bem. Então a gente vem para a terra e diante do mar das paixões, nós nos portamos como uma criança com sede, que vai ali para a beira da praia, senta com um copinho de 300 ml e começa a beber a água do mar. E quanto mais bebe, mais sede vai ter. E vai beber o oceano inteiro de paixões. E não vai ter a sede de verdade do Espírito saciado. Ele diz que aquele que beber da água da fonte da vida que ele oferece, se tornará uma fonte, fazendo uma alusão clara à nossa condição de espíritos imortais, daqueles que têm a felicidade como fatalidade. Ao final do processo evolutivo, que nunca se dará ao final, mas sempre estaremos crescendo, nós estaremos numa outra condição, mas na condição de fontes. Nós poderíamos citar 2 personagens próximos da nossa história que se tornaram fonte. Eu estive, a semana passada, eu fui autografar no Congresso do Rio Grande do Sul, e eu autografei, assim me permitam essa colocação, um júbilo muito grande, que eu estava ao lado de uma fonte chamada Edivaldo Pereira. Ele se tornou uma fonte. Não existe o que você não fale com ele que ele não te sacie. Não existe assunto que você não trate com ele que ele não te fale de amor. Ele não te fala nada improdutivo. Ele não te fala nada que não faça você se sentir melhor. Estar ao lado de pessoas fontes faz com que nós nos tornemos fontes. Nós ainda estamos nesse processo de intensas dores nas nossas almas, porque nós ainda somos regados assim, no meio do sol inclemente, procurando nos tornar fontes. Mas o seu futuro é ser fonte, porque você é um espírito imortal. E ele diz, no dia em que você beber dessa água que eu tenho para lhe oferecer, quem beber dessa água, fonte tornar-se-á. Mas a escolha é nossa. Eu vou continuar sentado, bebendo água salgada, a água das paixões, a água do orgulho, da não aceitação do meu semelhante, de como ele é, de não aceitar que a minha família não é perfeita, meu filho não é perfeito, para poder lidar com essa dificuldade, ou eu vou, das dificuldades, tomá-las todas como um aprendizado nesse processo evolutivo que me cabe realizar, um processo profundo de aprendizado. É uma escolha nossa. É uma escolha nossa. E lá no Rio Grande do Sul, para que você tenha uma ideia de como o Divaldo é uma fonte, mas não é uma fonte no meio espírita, é uma fonte da humanidade. Foram todos os canais de televisão que estavam lá para ouvi-lo, porque nós vivemos um tempo de escuridão e ele está carregando a candeia. Mas a candeia está aqui também com a gente. É que a gente insiste em colocá-la sob o alqueire. A candeia está na palavra boa. A candeia está no silêncio que a gente faça para não fomentar a dor e a discórdia. A candeia está no instante em que eu silencio e empresto os meus ouvidos a quem sofre uma dor na própria alma e que precisa desabafar, e que precisa ser ouvido. A candeia está nesses pequenos gestos que refletem a fonte maior, que é Jesus Cristo. Mas a escolha é nossa. Somos nós que devemos decidir o que vamos fazer com as dores. A dor
pode servir o meu tormento e se tornar a minha prisão, o meu encarceramento emocional, psicológico, involuntário. Voluntário, na verdade. Ou a dor se tornar a rocha, a fenda por onde correrá essa água divina, dessa fonte que jorra do alto e que pode fazer de nós pequenas bicas para saciar a sede daqueles que transitam conosco nesse mundo. Escolhamos nós, então, o que nós desejamos para as nossas vidas. Porque o Cristo, como disse pela boca do miserável no vagão do trem que ia de Calcutá para Bombaim, o miserável disse: tenho sede. E Jesus disse há 2000 anos: eu tenho sede. E ele continua com sede. E somos nós que devemos estar atentos a ele. E dar, tornar-se fonte, não é que nós vamos dar água de beber para a fonte de Jesus, mas nós podemos dar água de beber para Jesus através do próximo, que ele nos pediu para amar. Ok? Eu vou passar mais um vídeo, depois acho que tem mais pão para a barriga, que é café, né? E depois a gente volta para tentar se iluminar de novo. A gente fica, né? Vai se elevando, aí o cara vem, oferece café e mostra o quanto nós estamos apegados à matéria. Como é dura, né? Esses eventos espíritas, é assim mesmo. Já se Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eis que chega a hora. E agora que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo.
almas, mas nós podemos vencer o mundo. De que maneira? Enfrentando o mundo de peito aberto? Não. Vencer pode significar recuar, compreender, aceitar, desviar da montanha, nos tornarmos, como eu disse alguns minutos atrás, pessoas mais leves para seguir viajando. Ele disse que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem. Isso não significa, na nossa condição, que a gente tem que sair beijando todo mundo. Isso significa que a gente deve entender as pessoas e nos eximir dos conflitos e dos confrontos. Nós não devemos impor aos outros os nossos pensamentos, a maneira que a gente entende a vida. Mas a gente pode ter a compreensão e a sabedoria de evitar. Eu não vou me confrontar com a minha esposa porque em alguma situação ela não concorda comigo. Eu não posso me separar dela porque ela diverge em alguns aspectos do meu ponto de vista. Senão nós teremos que nos separar de todas as pessoas com as quais convivemos. É da beleza da vida, e a vida é bela porque ele pensa diferente de mim. Mas se eu tiver paciência, ele está contemplando a mesma situação de uma janela. Se eu tiver a humildade de me debruçar na mesma janela que ele, para olhar para o mesmo ângulo que ele olha, isso vale no relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, os relacionamentos humanos de uma maneira geral. Eu teria a possibilidade de aprender uma nova visão sobre a mesma situação. Eu posso continuar com o meu ponto de vista e não concordar com o dele, mas eu fui conhecer o que ele tem a me oferecer. Eu não posso simplesmente discriminar todo mundo, dizer que o meu ponto de vista é único porque eu sou palestrante e escritor. Coitado de mim. Coitado do dirigente espírita que não aproveita para aprender com os discípulos, com aqueles, os discípulos, as pessoas que dependem da sua orientação, porque todos nós temos o que oferecer uns aos outros. Todos nós somos necessitados. E se tratando de vida na Terra, nós estamos sempre na condição de aprendizes, e de educadores, uns dos outros. Se nós tivermos a compreensão, pelo menos de aceitar as pessoas como elas são, nós já estaremos amando uns aos outros. Nós vamos passar para fazer um lanche. Se alguém quiser conhecer um pouco do nosso trabalho,